Olá, galera nota 10, tudo bem com vocês? Hoje o tema da nossa videoaula vai ser uma continuação do assunto biologia celular. Hoje, como vocês estão vendo aí, o tema será citoplasma, focando principalmente nas organelas. Então vamos lá? Então, gente, começando com a definição, né, de o que é o citoplasma. Citoplasma, então, gente, ele corresponde ao maior volume de uma célula eucariótica. Ele é representado por toda a região compreendida entre a membrana plasmática e a membrana nuclear. Na realidade, se a gente for ver a definição de uma célula procariótica, só vai mudar a região em torno da membrana nuclear que a célula procariótica não possui. Então, seria toda, no caso da célula procariótica, toda a região interna da célula. E é nessa região nós encontramos uma solução coloidal formada principalmente por água e proteínas. Trata-se do citoplasma, matriz citoplasmática ou citossol, onde estão mergulhados uma série de organelas, como os ribossomos e outras estruturas responsáveis por várias funções importantes, tais como digestão, respiração, secreção, síntese proteica e etc. O citoplasma é então formado 90% dele de água e de outros compostos, principalmente proteínas, e além disso, ele então preenche todo esse espaço então no interior da célula, tá? Mas hoje vamos focar um pouquinho mais. Esse aqui seria só um mapa geral para vocês terem uma ideia de um citoplasma de uma célula eucariótica. Veja que realmente ele está lotado então de estruturas e cada uma aqui desempenhando uma função específica, tá? Uma ou mais de uma função específica. E é isso que a gente vai focar na nossa videoaula. A função, então, dessas estruturas presentes no citoplasma, começando com o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, gente, ele é formado por uma cisterna de membranas internas e ele pode ser dividido em dois tipos. O retículo endoplasmático liso, também chamado de agranular, que é responsável pelo transporte e armazenamento de substâncias e também pela síntese de lipídios. Ele é formado por um sistema tubular, e esse sistema tubular ajuda então o transporte de substâncias, já que o retículo endoplasmático ele percorre aí grande parte de toda a região do citoplasma, certo? E já o retículo endoplasmático, esse então é o liso ou granular, e o retículo endoplasmático rugoso, também chamado de granular ou ergastoplasma, é responsável pela síntese de proteínas porque ele tem aderido nas suas paredes os ribossomos. Ribossomo, que a gente já comentou na aula anterior, única organela presente em qualquer tipo de célula. Ele é formado por um sistema de vesículas, de membranas, que percorrem também todo o volume do citoplasma, mas a diferença então é que ele apresenta as moléculas, né, as organelas ribossomos na sua parede, tá? Já o vacúolo são estruturas de armazenamento que podem ser classificadas em três categorias diferentes. Vacúolos relacionados com os processos de digestão intracelular, que são divididos em vacúolo alimentar, também chamado de fagossomo ou pinossomo, dependendo da consistência, né, da substância que eles estão digerindo. Fagossomo seria uma partícula sólida, pinossomo seria uma partícula líquida. O vacúolo digestivo, que seria também conhecido como lisossomo secundário, e o vacúolo autofágico, que também é chamado de lisossomo secundário. Aí, para finalizar, nós temos o vacúolo residual. Então, esses três tipos de vacúolos aqui mencionados, vacúolo alimentar, digestivo, ou autofágico também, na realidade 4, né? Se a gente considerar o autofágico e o residual, são vacúolos relacionados com o processo de digestão intracelular, tá? Mas aí a gente também tem o vacúolo pulsátil ou contrátil, que ocorre apenas em protistas de água doce. Ele é muito importante na participação do controle osmótico desses organismos. Ele controla ele elimina o excesso de água desses protozoários. E aí a gente tem o vacúolo de suco alimentar ou vacúolo de suco celular, ou vacúolo também dos vegetais, que é uma estrutura exclusiva, então, da célula eucariótica vegetal. São organelas citoplasmáticas, então, exclusivas das células vegetais, são delimitados por uma membrana lipoproteica, denominada de tonoplasma, e os vacúolos de suco alimentar, ou também chamados de suco celular, desempenham basicamente duas importantes funções. Eles fazem o preenchimento de espaço,
aumentando de tamanho na célula vegetal, e armazenamento, principalmente de água. Armazenam em seu interior e também íons como sódio, carboidratos, aminoácidos e proteínas. E assim, como armazena principalmente água, o vacúolo de suco celular ou de suco alimentar também está relacionado aí acaba, né, de alguma forma também atuando no controle osmótico, assim como o vacúolo contrátil, tá bom? Então, quando se fala de vacúolo, vocês têm que tomar cuidado, porque a maioria das pessoas vê assim, vacúolo, exclusivo vegetal. Não. O vacúolo pulsátil ou contrátil, por exemplo, é encontrado em protistas de água doce. O vacúolo de suco celular encontrado esse sim em vegetais, e o vacúolo digestivo encontrado, por exemplo, em células eucarióticas animais relacionados com o processo de digestão intracelular, tá bom? Já então que eu falei de digestão intracelular, a gente tem que falar da organela responsável por esse processo, que são os lisossomos. Eles são bolsas circundadas por uma típica membrana de bicamada lipídica e cheias de um grande número de pequenos grânulos que são agregados proteicos de enzimas hidrolíticas, enzimas digestivas, capazes então de digerir diversas substâncias orgânicas. São originados a partir de uma outra organela, que é o complexo de Golgi ou Golgiense, e estão presentes em praticamente todas as células eucarióticas. Os lisossomos, então, são vesículas cheias de enzimas digestivas, responsáveis, então, pelo processo de digestão intracelular. Interessante dos lisossomos, então, é que ele é formado pelo complexo Golgiense, tá bom? Não se esqueçam ainda dessa informação, é importante vocês saberem, certo? Já então que eu falei do complexo Golgiense, uma das funções dessa organela, formar os lisossomos, antigamente chamado de complexo de Golgi, então vocês vão encontrar esses dois termos, complexo Golgiense e complexo de Golgi. É uma organela composta por um conjunto de sacos achatados, também chamados de dictiossomos, envolvidos por vesículas do retículo, oriundas do retículo endoplasmático liso. Ele tem várias funções. Além de formar os lisossomos, que eu acabei de mencionar, ele também forma o acrossomo, que é uma região presente no espermatozoide, que uma bolsa cheia de enzimas que vão atuar no processo de fecundação, porque o acrossomo ele vai degradar a parede do óvulo, tá? Ele também reside a secreção celular, ele faz o empacotamento e a secreção de diversas substâncias da célula. Já os centríolos são estruturas citoplasmáticas que estão presentes na maioria dos organismos eucariotos, com exceção das plantas superiores, como angiospermas, mas também ele não é encontrado em gimnospermas, tá? Já briófitas e pteridófitas, essa organela pode ser encontrada. Então, em vegetais chamados superiores, principalmente as angiospermas, que são as plantas mais numerosas, são as plantas com frutos, centríolos não são encontrados. Ele é um cilindro cuja parede é constituída por 9 conjuntos de 3 microtúbulos e geralmente ocorrem aos pares nas células. Ele é responsável pela divisão celular e também é responsável por originar as estruturas cílios e flagelos. Cílios são sempre pequenos e numerosos, o flagelo é uma estrutura sempre longa e normalmente única, tá? Centríolos, percebam que eles não têm membrana, eles não são organelas membranosas envolvidas por uma membrana lipoproteica, tá? E eles normalmente, como falei aqui, são sempre dois, tá vendo? Eles sempre ficam aos pares, responsáveis então ajudando no processo de mitose e meiose e na formação então de cílios e flagelos. Já os ribossomos são os locais de síntese de proteica, eles não são também delimitados por membrana, portanto ocorrem tanto em procariontes quanto em eucariontes, é a única organela, né, gente, que está presente nos dois tipos celulares. Eles são unidos pelo RNA mensageiro, formando uma estrutura que a gente denomina de polissomo. A única diferença que eu posso mencionar aqui de um ribossomo de um procarionte para um organismo eucarionte é o tamanho do procarionte, a gente chama 70S, né? A denominação da unidade de medida de um ribossomo, já nos eucariotos é 80S, mas não importa, né? O tamanho, a estrutura é a mesma, e principalmente o que vocês têm que guardar é a função, que é a síntese de proteínas, tá? Já os peroxissomos são encontrados em todas as células eucarióticas e são especializados no processamento das reações oxidativas. Em termos físicos, eles são muito semelhantes aos lisossomos, mas diferem em dois aspectos. Primeiro,
que acredita-se que sejam formados por uma autorreplicação, talvez por brotamento do retículo endoplasmático liso e não do complexo golgiense, e além de conterem enzimas que degradam gorduras e aminoácidos, eles têm grandes quantidades de enzimas, que é a catalase, que converte o peróxido de hidrogênio, formando o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, em água e oxigênio. Então, basicamente, os peroxissomos têm essa enzima mais importante, a catalase, tá? E as mitocôndrias? Nossa, uma das organelas mais famosas, né? São responsáveis pela respiração celular. A gente vai ter um capítulo só para falar sobre esse processo. Elas apresentam um sistema duplo de membranas com presença de DNA. Por isso, elas apresentam uma autoduplicação. Elas podem, né, se reproduzir independente da célula. Ela tem uma forma mais ou menos de bastonete e é o motor da célula, muito ativa. Por exemplo, nas células musculares, a quantidade de mitocôndrias varia muito de uma célula para outra, dependendo se a célula gasta muita energia. Então, as mitocôndrias são a nossa fonte de energia. É nessas organelas que são produzidas, então, as moléculas que armazenam a energia dentro das nossas células, chamadas de ATP. Então, quanto mais atividade tem uma célula, como, por exemplo, as células musculares, os neurônios, mais mitocôndrias a célula vai ter. Quando uma célula tem menos atividade, então ela vai ter um número menor de mitocôndrias. E o conjunto de mitocôndrias de uma célula a gente chama de condrioma, certo? É a estrutura muito interessante das mitocôndrias, essa dupla membrana, onde a membrana interna é invaginada, formando as cristas mitocondriais, e são nessas cristas mitocondriais, e dentro dessas cristas mitocondriais a gente tem a matriz mitocondrial, onde aí sim você encontra DNA próprio, é uma organela então que tem DNA próprio. Por isso acredita-se que há milhares de anos atrás as mitocôndrias foram bactérias que foram englobadas pela célula eucariota e assim ficaram numa relação chamada de simbiose. Por isso, existe uma teoria chamada de teoria da endossimbiose, e aí eu gostaria que vocês ficassem atentos a essa teoria, que explica então o surgimento dessa organela nas células eucariotas, tá? E o critério que foi utilizado, né, para a elaboração dessa teoria, as provas, né, que essa teoria deve estar correta, é o fato da presença, então, desse DNA próprio nas mitocôndrias, certo? A gente vai falar muito da respiração celular, então, responsável pela energia, pela produção de energia na célula. Ela é dividida em 3 etapas: a glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Mas, por enquanto, fiquem aí só com a informação que mitocôndrias responsáveis, então, pela respiração celular. Já os plastos, quando se fala de plastos, né, gente? São organelas típicas das células vegetais, com membranas também dupla e com presença também de DNA. Então, também, os plastos, eles, assim como as mitocôndrias, são organelas que têm autoduplicação. E, por isso, também a sua origem também é explicada através da teoria da endossimbiose. Aqueles que têm pigmentos, os plastos, né, que têm pigmentos, são chamados de cromoplastos, onde o mais famoso plasto, né, é o cloroplasto, porque tem o pigmento clorofila, que é o pigmento verde. Mas percebam aqui que existem outros plastos com outros pigmentos. Por exemplo, xantoplastos, que tem o pigmento xantofila, cuja cor é amarela, e assim por diante. Só que a gente tem também, menos famosos, os leucoplastos, que são plastos que não têm pigmentos, incolores, portanto, e que eles têm a função de armazenamento de substâncias. Eles armazenam material de reserva. A estrutura dos plastos, então, é um envelope. Envelopado, são 2 membranas, onde a membrana interna também forma, né, as membranas dos tilacoides, e a parte interior também é formada por um líquido parecido com o citoplasma, chamado de estroma. Esse estroma é uma região preenchida por esse material viscoso, e os tilacoides são vesículas achatadas mergulhadas nesse estroma, e é nesses tilacoides que estão presentes os pigmentos. No caso, o mais famoso, a clorofila, é o pigmento verde. Eu chamo de grânulo o conjunto de todos esses tilacoides e grana o conjunto de todos os grânulos. Então, os cloroplastos também são organelas muito importantes. Especificamente são plastos, então, por terem a clorofila, responsáveis pelo processo de fotossíntese, tá? Só que aí, na aula de hoje, percebam, então, que não existe só cloroplasto, existem vários plastos, mas realmente o que vocês têm que guardar de mais importante
é o cloroplasto, responsável, portanto, pela clorofila, beleza? Então essa foi a nossa videoaula de hoje, falando um pouquinho sobre o citoplasma, mas principalmente sobre as funções das principais organelas. Um beijo e até a próxima!